Meu irmão sabotou minha carreira, depois pediu emprego na minha startup. Nunca imaginei que descobriria a verdade sobre meu irmão através de uma mensagem no WhatsApp que ele esqueceu de apagar. Era uma terça-feira qualquer. Estava no meu apartamento em São Paulo, mexendo no notebook, quando recebi uma ligação dele pedindo ajuda com o celular. Disse que havia travado e precisava que eu desse uma olhada, já que sempre fui o nerd da família que resolvia problemas técnicos. Quando peguei o Samsung dele nas mãos, a primeira coisa que vi foi uma conversa aberta com nosso primo, aquele mesmo que trabalha na empresa onde eu havia sido demitido 2 anos atrás. Meu coração disparou quando li as primeiras linhas da conversa, datadas de exatamente 3 dias antes da minha demissão. Meu irmão estava contando para nosso primo sobre um erro que eu havia cometido no código de um sistema importante, um erro que apenas ele sabia porque eu havia pedido ajuda. A sensação foi como levar um soco no estômago enquanto descobria que a pessoa em quem mais confiava no mundo havia me traído da pior forma possível. De cada palavra daquela conversa, vendo como meu irmão detalhava minhas dificuldades no trabalho, meus medos, minhas inseguranças, tudo que eu havia compartilhado com ele durante nossos churrascos de domingo na casa dos nossos pais. Ele havia entregado informações confidenciais sobre mim para alguém que sabia que levaria tudo direto para a gerência. Meu irmão sempre foi o mais novo, 3 anos mais novo que eu, e desde criança existia uma competição estranha entre nós que nossos pais nunca souberam lidar direito. Ele sempre teve mais facilidade social, era mais bonito, mais carismático, enquanto eu me destacava nos estudos e na tecnologia. Quando consegui meu primeiro emprego como desenvolvedor em uma startup promissora, ele ficou meio estranho, fazendo comentários ácidos sobre como eu estava me achando importante demais. Mas nunca, em nenhum momento, imaginei que ele seria capaz de deliberadamente sabotar minha carreira por pura inveja. A conversa no WhatsApp mostrava que ele havia passado semanas coletando informações sobre meus projetos, meus erros, minhas vulnerabilidades, tudo para construir um dossiê que pudesse me prejudicar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que aquelas informações chegariam até meu chefe e que eu seria demitido. Fiquei sentado na poltrona do meu apartamento por mais de 1 hora, relendo aquelas mensagens, tentando processar a magnitude da traição. Eram quase 10 da noite quando finalmente consegui me mexer para pegar uma cerveja na geladeira. Minhas mãos tremiam enquanto abria a latinha. Minha mente não conseguia parar de pensar em todas as vezes que chorei no ombro dele falando sobre as dificuldades no trabalho. Depois da demissão, passei meses sem conseguir outro emprego, vivendo com o dinheiro que havia poupado e enfrentando uma depressão profunda que quase me levou a desistir da área de tecnologia. Meu irmão estava sempre presente, me consolando, dizendo que tudo ia ficar bem, que eu era talentoso e logo encontraria algo melhor. Agora eu sabia que ele estava apenas observando o resultado do próprio veneno que havia plantado. Foi durante esse período difícil que conheci uma garota chamada Ana através de um aplicativo de relacionamentos. Ela era psicóloga, trabalhava em uma clínica particular na Zona Sul e tinha uma personalidade incrível que me ajudou a sair do buraco emocional em que havia caído. Começamos a nos encontrar regularmente, ela me incentivava a não desistir dos meus sonhos e foi graças ao apoio dela que resolvi criar minha própria startup. A ideia surgiu quando estava navegando no Instagram e vi um post sobre como era difícil encontrar serviços domésticos confiáveis. Pensei em desenvolver um aplicativo que conectasse pessoas que precisavam de serviços de limpeza, jardinagem, pequenos reparos com profissionais qualificados e verificados. Passei semanas pesquisando o mercado, conversando com possíveis usuários, validando a ideia através de grupos no Facebook e fóruns especializados. Meu irmão demonstrou interesse pelo projeto desde o início, sempre perguntando sobre o desenvolvimento, oferecendo sugestões e se mostrando entusiasmado com as possibilidades. Eu, ingenuamente, compartilhava tudo com ele, desde os desafios técnicos até as estratégias de marketing que estava planejando. Ele parecia genuinamente interessado em me ajudar, chegou até a sugerir alguns contatos que poderiam investir na ideia. Trabalhei dia e noite durante 6 meses para desenvolver o aplicativo, criando todo o sistema back-end, a interface do usuário, integrando sistemas de pagamento e desenvolvendo um algoritmo de matching entre clientes e prestadores de serviços. Ana me apoiou durante todo o processo, muitas vezes trazendo comida enquanto eu passava madrugadas inteiras codificando no meu notebook. Quando finalmente lancei o aplicativo na Google Play Store e App Store, a resposta foi muito melhor do que eu esperava.
Em 2 semanas já tinha mais de 1.000 downloads. Os usuários estavam deixando avaliações positivas e alguns prestadores de serviços estavam conseguindo clientes regulares através da plataforma. Meu irmão parecia feliz com o meu sucesso, sempre compartilhando posts sobre o aplicativo nas redes sociais. Mas então aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Estava verificando as métricas do aplicativo quando recebi uma mensagem no LinkedIn de um investidor interessado em conhecer mais sobre o projeto. Ele mencionou que havia ouvido falar do aplicativo através de um conhecido e gostaria de marcar uma reunião para discutir uma possível parceria. Marquei o encontro para a semana seguinte em um café na Vila Madalena. O investidor era um homem de uns 40 anos, bem vestido, que chegou pontualmente e demonstrou conhecimento profundo sobre o mercado de aplicativos. Conversamos por mais de 2 horas, ele fez perguntas técnicas detalhadas sobre o funcionamento do sistema e mostrou interesse real em investir na startup. Durante a conversa, ele mencionou casualmente que havia conhecido o projeto através de um rapaz que trabalhava em marketing digital e que estava desenvolvendo uma ideia similar. Quando perguntei o nome da pessoa, ele disse que se chamava igual ao meu irmão e trabalhava em uma agência de publicidade. Meu sangue gelou quando percebi que estava falando da mesma pessoa. Tentei manter a calma enquanto o investidor continuava falando sobre as possibilidades de investimento, mas minha mente estava correndo, tentando entender o que estava acontecendo. Quando chegamos ao final da reunião, ele me entregou um cartão de visita e disse que entraria em contato na semana seguinte com uma proposta formal. Assim que saí do café, liguei para meu irmão e perguntei diretamente se ele havia falado com algum investidor sobre meu aplicativo. Ele disse que sim, que havia comentado com algumas pessoas sobre o projeto porque estava orgulhoso do meu trabalho. Disse que não via problema nenhum em divulgar, já que quanto mais pessoas soubessem, melhor seria para o negócio. Alguma coisa não estava batendo. Decidi investigar mais fundo e descobri que meu irmão havia criado um perfil no LinkedIn recentemente, se apresentando como cofundador de uma startup de tecnologia. Quando vi isso, senti uma mistura de raiva e incredulidade que quase me fez quebrar o celular. Ele estava usando meu projeto para se promover profissionalmente, se apresentando como sócio de uma empresa que eu havia criado sozinho. Confrontei ele no dia seguinte, quando fomos almoçar em um restaurante perto da casa dos nossos pais. Ele tentou minimizar a situação, dizendo que havia sido apenas um mal-entendido, que nunca teve intenção de se passar por cofundador. Disse que apenas mencionou que estava ajudando com o projeto e que talvez as pessoas tenham interpretado errado. Mas eu sabia que havia algo mais. Comecei a investigar as atividades dele nas redes sociais e descobri que ele havia criado uma página no Facebook para uma empresa de tecnologia com nome similar ao meu aplicativo. A página tinha apenas algumas postagens, mas mostrava que ele estava tentando criar uma marca própria usando conceitos muito parecidos com os meus. A descoberta mais chocante veio quando resolvi verificar se ele havia registrado algum domínio na internet. Encontrei 3 domínios registrados em nome dele, todos relacionados a aplicativos de serviços domésticos. Um deles era praticamente idêntico ao nome do meu aplicativo, apenas com uma palavra diferente. Ele havia registrado os domínios apenas 2 semanas depois do lançamento do meu app. Naquele momento, percebi que não estava lidando com apenas uma traição, mas com um plano elaborado para roubar meu projeto. Meu irmão havia passado meses observando meu trabalho, coletando informações, entendendo o modelo de negócio, para depois criar uma versão própria e se apresentar como o verdadeiro criador da ideia. Decidi conversar com Ana sobre a situação. Ela ficou chocada quando contei sobre as descobertas e me aconselhou a procurar um advogado especializado em propriedade intelectual. Disse que o que meu irmão estava fazendo era muito sério e que eu precisava proteger meu trabalho antes que ele conseguisse implementar o plano dele. Procurei um escritório de advocacia especializado em startups e descobri que meu irmão realmente poderia criar problemas sérios para o meu negócio. O advogado me explicou que, mesmo sem ter participado do desenvolvimento, ele poderia tentar reivindicar direitos sobre o projeto, alegando que havia colaborado com ideias e conceitos. Mas a situação ficou ainda mais complicada quando recebi uma ligação do investidor que havia conhecido no café. Ele disse que havia recebido uma proposta de outro aplicativo muito similar ao meu, desenvolvido por uma pessoa que se apresentava como o verdadeiro criador da ideia original.
Disse que estava confuso e queria entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão sobre investimento. Meu coração disparou quando percebi que meu irmão havia realmente colocado o plano em ação. Ele havia criado uma versão alternativa da minha história, se apresentando como o verdadeiro inovador, enquanto eu seria apenas alguém que havia copiado a ideia dele. Era uma versão completamente distorcida da realidade, mas apresentada de forma convincente. Passei a noite inteira sem conseguir dormir, pensando em como resolver a situação. Pela manhã, decidi que precisava ter uma conversa definitiva com meu irmão. Marquei um encontro com ele em um parque perto da nossa casa, um lugar onde costumávamos brincar quando éramos crianças. Quando chegamos ao parque, respirei fundo e decidi colocar todas as cartas na mesa. Contei para ele sobre a descoberta das mensagens no WhatsApp, sobre os domínios registrados, sobre a página no Facebook e sobre a confusão que ele havia criado com o investidor. Disse que sabia de tudo e que ele precisava parar com aquilo imediatamente. A reação dele foi completamente diferente do que eu esperava. Em vez de negar ou pedir desculpas, ele ficou extremamente agressivo, dizendo que eu sempre havia sido um irmão egoísta que nunca quis compartilhar nada com ele. Disse que eu havia crescido me achando superior, que nossos pais sempre me davam mais atenção e que ele tinha o direito de lutar pelo próprio sucesso. Ele alegou que havia contribuído significativamente para o desenvolvimento do aplicativo, que muitas das ideias tinham partido dele e que eu estava sendo injusto ao querer todo o crédito. Disse que não via problema nenhum em criar uma versão própria do projeto, já que o mercado era grande o suficiente para dois aplicativos similares. Percebi naquele momento que estava lidando com uma pessoa que havia criado uma narrativa completamente distorcida sobre nossa relação e sobre os eventos que haviam acontecido. Ele realmente acreditava que tinha direito de fazer o que estava fazendo, que eu era o vilão da história por não reconhecer suas supostas contribuições. A conversa terminou com ele dizendo que não ia desistir dos planos e que eu deveria me acostumar com a ideia de ter competição no mercado. Disse que havia investido muito tempo e energia no projeto e que não ia simplesmente abandonar tudo porque eu estava com ciúmes do sucesso dele. Voltei para casa completamente devastado, sentindo que havia perdido não apenas um irmão, mas também a tranquilidade de tocar meu negócio. Passei os dias seguintes tentando entender como resolver a situação sem destruir completamente nossa relação familiar. Sabia que nossos pais ficariam arrasados se descobrissem sobre o conflito entre nós. Ana me sugeriu que eu tentasse conversar com nossos pais sobre a situação, mas eu tinha medo de como eles reagiriam. Eles sempre sonharam que nós dois trabalharíamos juntos, que seríamos uma família unida, e descobrir que estávamos em guerra por causa de negócios seria devastador para eles. Decidi focar no meu aplicativo e deixar que meu irmão fizesse o que quisesse. Continuei desenvolvendo novas funcionalidades, melhorando a experiência do usuário e expandindo a base de prestadores de serviços. Em 2 meses, já tinha mais de 5.000 downloads e estava gerando receita suficiente para cobrir os custos de servidor e marketing. Mas então recebi uma notificação da Google Play Store informando que meu aplicativo havia sido reportado por violação de direitos autorais. Alguém havia alegado que eu estava usando conceitos e designs que pertenciam a outra pessoa. O processo de contestação poderia levar semanas, e durante esse tempo meu aplicativo ficaria fora da loja. Não precisei investigar muito para descobrir quem havia feito a denúncia. Meu irmão havia realmente implementado uma estratégia para sabotar meu aplicativo enquanto desenvolvia a versão dele. Era um nível de planejamento e maldade que eu nunca imaginei que ele seria capaz de executar. Procurei novamente o advogado, que disse que a situação era grave e que eu precisava reunir todas as evidências possíveis sobre o desenvolvimento do aplicativo. Precisava provar que eu era o verdadeiro criador que havia desenvolvido tudo sozinho e que meu irmão estava tentando roubar meu trabalho. Passei semanas organizando documentos, capturas de tela, códigos-fonte, conversas por e-mail, tudo que pudesse comprovar que eu havia desenvolvido o aplicativo independentemente. Foi um processo exaustivo que me fez reviver todos os momentos difíceis do desenvolvimento e me lembrar de como meu irmão havia se aproveitado da minha confiança. Durante esse período, Ana foi fundamental para manter minha sanidade mental. Ela me ajudou a organizar as evidências, me acompanhou nas reuniões com o advogado e me deu o apoio emocional que eu precisava para não desistir. Sem ela, eu provavelmente teria abandonado tudo e procurado um emprego comum.
3 semanas depois, consegui reverter a decisão da Google Play Store e meu aplicativo voltou a ficar disponível para download. Mas o estrago já estava feito. Eu havia perdido o momentum, alguns usuários haviam migrado para aplicativos concorrentes e minha reputação havia sido questionada por potenciais investidores. Meu irmão, por sua vez, havia lançado a versão dele do aplicativo com uma estratégia de marketing agressiva. Ele havia conseguido alguns pequenos investidores e estava fazendo campanhas pagas no Facebook e Instagram para atrair usuários. O aplicativo dele tinha design similar ao meu, mas com algumas funcionalidades diferentes. O que mais me doía era ver como ele havia se transformado em uma pessoa completamente diferente. Nas redes sociais, ele se apresentava como um jovem empreendedor visionário, dando entrevistas para blogs de tecnologia e participando de eventos sobre startups. Ele havia criado uma persona pública completamente baseada em mentiras. Decidi que não poderia mais ficar passivo diante da situação. Procurei um jornalista especializado em tecnologia que conhecia e contei toda a história, mostrando as evidências que havia coletado. Ele ficou interessado na narrativa e disse que faria uma matéria sobre conflitos familiares no mundo das startups. Quando a matéria foi publicada, causou um impacto muito maior do que eu esperava. Ela foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais, gerando discussões sobre ética no empreendedorismo e sobre os perigos da competição desleal. Meu irmão foi exposto publicamente como alguém que havia tentado roubar o trabalho de outra pessoa. A repercussão foi devastadora para ele. Perdeu os investidores, o aplicativo dele saiu das lojas e sua reputação no meio tecnológico ficou completamente destruída. Alguns amigos em comum começaram a me procurar, contando histórias sobre comportamentos questionáveis dele que haviam observado ao longo dos anos. Nossos pais finalmente descobriram sobre o conflito através da matéria. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que não conseguia acreditar que seus filhos estavam brigando de forma tão destrutiva. Meu pai ficou em silêncio por dias, claramente devastado ao descobrir que um dos filhos havia tentado sabotar o outro. O impacto na família foi terrível. Nossos almoços de domingo, que eram sagrados, se transformaram em encontros tensos onde ninguém sabia o que falar. Meu irmão parou de aparecer na casa dos pais, e quando aparecia, ficava em silêncio, claramente ressentido com a exposição pública que havia sofrido. Eu me sentia culpado por ter causado aquela situação na família, mas ao mesmo tempo sabia que não podia ter ficado calado diante da traição. Ana me tranquilizava dizendo que eu havia feito a coisa certa, que não se pode permitir que pessoas próximas destruam nossos sonhos impunemente. Meu aplicativo, por outro lado, começou a se recuperar. A publicidade gerada pela matéria havia trazido novos usuários curiosos para conhecer a plataforma. Muitas pessoas se identificaram com a história e quiseram apoiar meu trabalho. Em 2 meses, já tinha mais usuários do que antes da crise. Recebi propostas de investimento de 3 empresas diferentes, todas interessadas na história por trás do aplicativo e impressionadas com a resiliência que eu havia demonstrado. Escolhi trabalhar com uma empresa que não só oferecia capital, mas também mentoria e acesso a uma rede de contatos valiosa. Com o investimento, consegui contratar 2 desenvolvedores e uma pessoa para cuidar do marketing. O aplicativo evoluiu rapidamente, ganhando novas funcionalidades e expandindo para outras cidades. Em 6 meses, já estávamos operando em 5 capitais brasileiras e gerando receita suficiente para ser considerada uma startup de sucesso. Minha vida pessoal também melhorou significativamente. Ana e eu estávamos cada vez mais próximos, e ela havia se tornado não apenas minha namorada, mas também uma conselheira importante para as decisões do negócio. Consideramos a possibilidade de morarmos juntos, já que ela praticamente passava todos os dias no meu apartamento. Mas então, em uma manhã de quinta-feira, recebi uma mensagem no WhatsApp que mudou completamente o rumo da história. Era do meu irmão, a primeira vez que ele tentava contato direto comigo desde a publicação da matéria. A mensagem era simples, precisava conversar comigo urgentemente, disse que tinha algo importante para falar. Fiquei em dúvida se deveria responder. Parte de mim queria ignorar completamente, mas outra parte estava curiosa sobre o que ele poderia querer depois de tudo o que havia acontecido. Conversei com Ana, que me aconselhou a pelo menos ouvir o que ele tinha a dizer, mas com muita cautela. Marquei um encontro com ele em um shopping center, um lugar público onde me sentiria mais seguro. Quando chegamos ao local, ele estava visivelmente abatido, havia perdido peso e tinha olheiras profundas.
Parecia uma pessoa completamente diferente do empreendedor confiante que eu havia visto nas redes sociais meses antes. Ele começou a conversa pedindo desculpas por tudo que havia feito. Disse que havia se deixado levar pela inveja e pelo desespero de não conseguir encontrar o próprio caminho profissional. Reconheceu que havia agido de forma terrível e que merecia todas as consequências que havia enfrentado. Mas então ele disse algo que me deixou completamente chocado. Estava passando por dificuldades financeiras sérias, havia perdido o apartamento e estava morando provisoriamente na casa de um amigo. Disse que não conseguia encontrar trabalho por causa da reputação destruída e que ninguém no meio tecnológico queria contratá-lo. A conversa tomou um rumo completamente inesperado quando ele me pediu uma oportunidade de trabalho na minha startup. Disse que sabia que não merecia, mas que estava desesperado e que eu era a única pessoa que poderia ajudá-lo a reconstruir a vida. Prometeu que faria qualquer coisa, aceitaria qualquer posição apenas para ter uma chance de se redimir. Fiquei absolutamente perplexo com o pedido. A pessoa que havia tentado destruir minha carreira estava agora me pedindo um emprego na empresa que eu havia construído apesar de todas as sabotagens. Era uma situação tão surreal que eu não conseguia processar completamente o que estava acontecendo. Ele continuou falando, dizendo que havia aprendido a lição, que entendia agora o valor do trabalho honesto e que queria provar que poderia ser uma pessoa melhor. Disse que nossa família estava sofrendo com a briga entre nós, que nossos pais estavam tristes e que ele queria encontrar uma forma de consertar tudo. Parte de mim sentia pena dele, vendo como havia se autodestruído por causa da inveja e da ambição descontrolada. Mas outra parte estava furiosa com a audácia do pedido. Como ele podia achar que eu confiaria nele novamente depois de tudo que havia acontecido? Disse que precisava pensar sobre o assunto e que daria uma resposta em alguns dias. Ele agradeceu pela consideração e disse que estaria esperando, que entendia que eu tinha todos os motivos para recusar, mas que esperava que eu encontrasse em algum lugar do coração a capacidade de perdoar. Passei os dias seguintes completamente atormentado com a decisão. Conversei com Ana, que ficou dividida entre a compaixão pela situação dele e a preocupação com o que isso poderia significar para nosso relacionamento e para a empresa. Ela me lembrou de todas as vezes que ele havia me traído e questionou se eu conseguiria realmente confiar nele novamente. Também procurei conselho com meus sócios investidores, que ficaram alarmados com a possibilidade de eu contratar alguém que havia tentado sabotar a empresa. Eles me lembraram que eu tinha responsabilidades com outros funcionários e com os investidores, e que não poderia tomar decisões emocionais que pudessem prejudicar o negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de pensar na nossa infância, em todos os momentos bons que havíamos compartilhado, em como nossos pais ficariam felizes se vissem que nós dois estávamos trabalhando juntos. Talvez essa fosse uma oportunidade de transformar algo destrutivo em algo construtivo. Decidi conversar com nossos pais sobre a situação. Minha mãe chorou quando contei sobre o pedido dele. Disse que sempre sonhou em ver os filhos trabalhando juntos e que achava que essa poderia ser uma chance de reconciliação. Meu pai foi mais cauteloso, lembrando que negócios e família nem sempre se misturam bem. Após uma semana de reflexão intensa, tomei uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo eu mesmo. Decidi dar uma chance para meu irmão, mas com condições muito específicas. Ele trabalharia durante 3 meses como estagiário não remunerado, seria supervisionado diretamente por mim, e qualquer sinal de comportamento inadequado resultaria em demissão imediata. Quando comuniquei a decisão para ele, ele ficou emocionado e agradeceu repetidamente pela oportunidade. Disse que não me decepcionaria, que faria tudo o que fosse necessário para provar que havia mudado, e que entendia que estava recebendo uma chance que não merecia. Ana ficou preocupada com minha decisão, mas disse que me apoiaria independentemente do que acontecesse. Meus sócios investidores expressaram reservas, mas concordaram em apoiar minha escolha desde que eu mantivesse controle total sobre a situação. Os primeiros dias com meu irmão na empresa foram extremamente tensos. Ele chegava cedo, saía tarde e fazia tudo o que eu pedia sem questionar. Parecia genuinamente arrependido e empenhado em se redimir, mas eu não conseguia relaxar completamente em sua presença. Gradualmente, porém, comecei a ver sinais de que ele estava realmente mudando. Ele contribuía com ideias úteis, demonstrava conhecimento técnico que eu não sabia que ele possuía, e mostrava respeito tanto por mim quanto pelos outros funcionários. Parecia que a experiência traumática havia realmente o transformado.
Após 2 meses, decidi promovê-lo para uma posição remunerada como desenvolvedor júnior. Ele ficou emocionado com a promoção e disse que finalmente sentia que estava no caminho certo para reconstruir sua vida. Nossa relação familiar também começou a melhorar, com almoços de domingo mais relaxados e conversas mais naturais. Mas então, cerca de 6 meses depois que ele havia começado a trabalhar na empresa, descobri algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Estava revisando os logs do sistema quando notei que ele havia acessado áreas do código que não eram relacionadas ao trabalho dele. Quando investiguei mais profundamente, descobri que ele havia copiado partes significativas do código-fonte. Confrontei ele imediatamente e desta vez sua reação foi completamente diferente. Em vez de negar ou pedir desculpas, ele disse que havia aprendido a lição da primeira vez e que desta vez estava sendo mais inteligente. Ele havia documentado tudo o que havia aprendido trabalhando na empresa e estava preparando para criar uma nova startup, desta vez com conhecimento legítimo do mercado. Ele disse que não via problema nenhum no que estava fazendo, que qualquer funcionário tem o direito de usar o conhecimento adquirido no trabalho para projetos pessoais. Disse que desta vez não estava roubando nada, apenas utilizando a experiência que havia ganhado de forma honesta. Percebi naquele momento que meu irmão não havia realmente mudado, apenas havia aprendido a ser mais sutil em suas traições. Ele havia usado os meses na empresa para estudar nosso modelo de negócio, entender nossos processos, conhecer nossos fornecedores e clientes, tudo para criar uma nova versão do mesmo golpe. Demiti ele imediatamente e mudei todas as senhas e códigos de acesso da empresa. Desta vez, não senti nenhuma culpa ou arrependimento. Eu havia dado uma segunda chance e ele havia provado que não merecia minha confiança ou perdão. A reação da família foi devastadora. Nossos pais finalmente entenderam que o problema não era apenas uma briga entre irmãos, mas uma questão de caráter fundamental. Minha mãe disse que não conseguia mais reconhecer o filho que havia criado, e meu pai decidiu que não queria mais falar sobre o assunto. Ana me apoiou completamente durante toda a situação, dizendo que eu havia feito mais do que deveria ao tentar ajudar alguém que claramente não queria ser ajudado. Ela me lembrou que eu não era responsável pelas escolhas dele e que não podia continuar sacrificando minha paz mental por alguém que não respeitava meus esforços. Meu irmão desapareceu completamente de nossas vidas após a segunda demissão. Não apareceu mais na casa dos pais, não respondeu mais mensagens e deletou todas as redes sociais. Soube através de amigos em comum que ele havia deixado São Paulo e se mudado para outra cidade, possivelmente para tentar recomeçar em um lugar onde ninguém conhecesse sua história. A empresa continuou crescendo e se desenvolvendo sem problemas. Contratei novos funcionários talentosos que compartilhavam dos valores de honestidade e trabalho em equipe que eu considerava fundamentais. Em um ano, já estávamos operando em 10 cidades e considerando expansão para outros países da América Latina. Minha relação com Ana evoluiu para algo ainda mais sólido. Decidimos nos casar e ela passou a trabalhar na empresa como psicóloga organizacional, ajudando a criar um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Ela trouxe uma perspectiva única sobre gestão de pessoas que se mostrou fundamental para o crescimento da empresa. Hoje, 3 anos depois de todo o conflito, posso dizer que aprendi lições valiosas sobre confiança, família e negócios. Entendi que algumas pessoas são capazes de traições que jamais imaginaríamos, mesmo quando são pessoas próximas em quem confiamos completamente. Aprendi que perdão não significa necessariamente dar segundas chances, especialmente quando a pessoa demonstra que não mudou genuinamente. Minha startup se tornou uma empresa de sucesso, gerando empregos para dezenas de pessoas e prestando serviços úteis para milhares de usuários. Consegui construir algo positivo e duradouro apesar de todas as tentativas de sabotagem. Mais importante ainda, consegui encontrar uma companheira que me apoia incondicionalmente e com quem posso compartilhar tanto os sucessos quanto os desafios. Às vezes me pergunto se meu irmão encontrou o caminho certo em sua nova vida, se conseguiu superar os problemas de caráter que o levaram a tomar decisões tão destrutivas. Espero que sim, não por mim, mas por ele mesmo e por nossa família. Mas também por